No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje fala sobre contratação. Quais são as principais formas legais de contratação para trabalhadores e quais são os direitos? Você vai conferir então a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O Jornal da CUT, então, fala sobre as 12 formas de trabalho, as 12 formas oficiais de contratação trabalhista, o principal pilar de sustentação da defesa, na luta pela defesa de direitos dos trabalhadores ao longo de décadas, é a CLT. Foi o principal pilar até a reforma trabalhista de 2017, aprovada pelo Congresso Nacional no governo de Michel Temer, que precarizou ou flexibilizou várias dos itens. Foram mais de 100 itens derrubados da CLT. Isso acabou fragilizando as relações de trabalho, ataques diretos aos direitos conquistados. E as principais mudanças se deram justamente na forma de contratação dos trabalhadores. Novas formas surgiram, como o trabalho intermitente, em que o trabalhador trabalha por hora, recebe por hora e não consegue chegar no fim do mês com um rendimento digno para poder sustentar a si e a sua família. Aliás, esse é um dos principais efeitos causados pelas flexibilizações nas formas de contratação, justamente a queda nos rendimentos dos trabalhadores. Com menor poder de negociação, uma outra mudança provocada pela reforma e regras mais prejudiciais, onde houve um aumento de contratação, o processo acabou se dando com menores salários. A afirmação é do especialista em Direito Coletivo do Trabalho, José Imar Loguercio, que é sócio do escritório LBS Advogados, que presta assessoria jurídica à CUT Nacional. Então ele diz que milhões de trabalhadores foram submetidos, milhões que tinham carteira assinada, submetidos a condições piores de trabalho, ficaram vulneráveis, foram submetidos a condições de insegurança jurídica e também de insegurança alimentar. Aquela coisa, Em tempos de inflação alta, principalmente, quanto menor o salário, menos você consegue comprar comida no fim do mês e ainda assim trabalhando, Bom, além disso, por causa da reforma, grande parte dos contratos dificulta a atuação dos sindicatos das categorias preponderantes. Então a gente vai ver quais são as formas. Existem muitas formas ilegais, mas a gente vai saber quais são as formas previstas por lei. A partir de agora, a primeira delas é por tempo indeterminado, nesse tipo de contrato de trabalho mais comum para os trabalhadores, que é pela CLT, esse tipo de contrato, eles têm carteira assinada, direitos, é que não tem prazo de validade. Começa em geral com o chamado período de experiência, e aí depois ele só é rompido quando existe o pedido de demissão ou então a demissão com ou sem justa causa. Nesse caso, aí tem a questão dos direitos, são pagos os 40% do fundo de garantia, liberado o fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa, enfim, todos os direitos. Por tempo determinado é um outro tipo de contrato de trabalho, só que ele é feito com tempo estipulado previamente. Então, por exemplo, projetos que são desenvolvidos por empresas, elas acabam contratando trabalhadores, com carteira assinada inclusive, mas com um tempo de duração. A contratação desses trabalhadores não pode passar inclusive de 2 anos, é por um período determinado. No entanto, o trabalhador pode ser contratado novamente no futuro por essa modalidade, só que tem que ter um intervalo de 6 meses. Então, eu fui contratado por tempo determinado, acabou o meu contrato de trabalho, só daqui a 6 meses é que eu vou poder ser contratado novamente por essa mesma empresa. É ruim porque é prejuízo para o trabalhador. Ele não recebe nem os 40% de multa do fundo de garantia quando sai, nem a indenização de aviso prévio. A terceira modalidade é o temporário, ela é prevista em lei e, em geral, utilizada por empresas que precisam substituir trabalhadores. Então, tirei folga, tirei férias, entrei em licença, a empresa contrata outro para colocar no meu lugar. E também pode ser utilizado, por exemplo, como acontece muito em épocas sazonais, em situações sazonais, como fim de ano. O comércio acaba contratando porque aumenta a demanda, vende mais, precisa de mais trabalhadores, mas é ruim porque, apesar de alardeado como se fosse um índice positivo para o mercado de trabalho, quando chegam essas épocas, em geral os trabalhadores permanecem com renda apenas por um determinado período, aí depois que acaba, volta para o desemprego. Terceirizado, esse também é um tipo muito comum hoje em dia e não é nada bom. Esse tipo de contrato é utilizado em vários setores, como telemarketing, serviços gerais, agricultura, construção civil. Ocorre quando uma empresa, no lugar de contratar um trabalhador diretamente, contrata uma empresa de recursos humanos. Para a empresa o custo é menor e para o trabalhador, obviamente, o salário é menor, além de ele ter menos direitos. Ele, por exemplo, não tem o direito, se ele é terceirizado num banco, por exemplo, ele não tem os mesmos direitos que a categoria tem em termos de acordo coletivo.
Contrato intermitente, esse é o considerado pior pelo movimento sindical, né? Um dos maiores retrocessos da reforma trabalhista. Serve apenas para as empresas explorarem os trabalhadores, como a gente estava dizendo aqui no começo dessa matéria, não é? Em geral, os trabalhadores têm rendimentos muito baixos, porque o patrão vai chamar só quando vai precisar. Tudo bem que tem que ter uma antecedência de 3 dias para avisar, mas o trabalhador tem que prestar o serviço quando o patrão chama, vai trabalhar, por exemplo, 1 hora, vai receber só por aquela hora, e aí chega no fim do mês, obviamente, não dá para compor um salário digno para poder sobreviver. Tem ainda o contrato parcial. O contrato parcial de trabalho permite a contratação por jornadas reduzidas, com limite de 30 horas semanais, sem possibilidade de horas extras, ou ainda com limite de 26 horas, com a possibilidade de 6 horas extras por mês. As outras regras, né, da contratação, como direitos, fundos de garantia, é tudo a mesma coisa do contrato por tempo indeterminado. É ruim pelo seguinte: o trabalhador ganha muito pouco e ele é precarizado. O Valeir Ertli, que é nosso secretário de Assuntos Jurídicos, explica que o contrato parcial tem carga reduzida. Então o trabalhador poderia trabalhar mais e ganhar mais, só que os patrões acabam reduzindo a jornada para pagar menos. Menos tempo de trabalho, menos renda. Fere, inclusive, o direito ao piso da categoria e também influencia na questão previdenciária, já que as contribuições serão menores. Home office, a gente falou inclusive sobre isso ontem aqui no Jornal da CUT, não é? Teletrabalho é previsto como possibilidade pela CLT, só que precisa ainda de regulamentação. Algumas categorias têm tomado a frente para negociar com empresas as condições, como jornada, equipamentos, custos, benefícios, mas a rigor as regras são as mesmas para o contrato de trabalho por tempo indeterminado. Trabalhador autônomo. Nessa modalidade, o trabalhador é contratado pela empresa para desempenhar um trabalho e, mediante a apresentação de um recibo de pagamento autônomo, chamado de RPA, ele recebe o seu salário. Não tem jornada de trabalho obrigatória e o contrato pode ser exclusivo ou não. É ruim porque a gente sabe, né? Não tem nenhum direito, né? O autônomo acaba sendo responsável pelas suas atividades, não tem vínculo empregatício, enfim, não tem 13º, folga, férias, não tem nada. Prestação de serviços é quase a mesma coisa que o autônomo, só que a diferença é que o trabalhador é uma pessoa jurídica. Abre lá a sua MEI, né, a sua empresa de microempreendedor individual para dar uma nota. Nesse caso, ele até contribui com a Previdência, já que a MEI é automática, não é? Só que ele acaba arcando com todos os custos, com todos os impostos. Na verdade, a MEI, quando você fica acima do limite estipulado pela MEI, você passa para o Simples Nacional e aí você tem que pagar imposto, enfim, tem toda uma burocracia. Outras modalidades são as seguintes: o estágio, esse formato é destinado para estudantes como forma de enriquecimento do aprendizado, inserção no mercado de trabalho. E para ser estagiário é preciso estar matriculado numa instituição de ensino. Só que acontece que muitas empresas elas acabam pegando os estudantes para quê? Para substituir trabalhadores, né, formais, para economizar custos. O tempo máximo para fazer um estágio é de 2 anos. Tem o trainee, né? O termo significa em treinamento. E nesse formato, o trabalhador normalmente é contratado pelas regras da CLT. É diferente do estágio porque o trainee é preparado para assumir cargos mais elevados na empresa, enquanto o estagiário, de acordo com o conceito fundamental de estágio, além de complementar o conhecimento adquirido pelos estudos, é preparado para o mercado de trabalho. Tem o jovem aprendiz também, né? Esse tipo de contratação é uma opção do empregador para trabalhadores de 14 a 24 anos que estejam cadastrados em programas de instituições educacionais. A carga horária máxima é de 6 horas, o período máximo de contratação é de 2 anos, via CLT. Agora, tem um outro, além dessas 12 formas, tem um outro tipo de contratação, que é o trabalhador hipersuficiente. Não é para muita gente, né? Porque afinal, o trabalhador precisa ganhar R$ 14.174 hoje. Isso equivale a 2 vezes o limite dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, teto do INSS. Né? Então, a reforma trabalhista criou essa figura do trabalhador hipersuficiente, que é como se chama, né, que tem esse rendimento. Ele vai ficar à mercê de uma negociação direta com o empregador. Então, é hipersuficiente justamente pelo termo para designar que o trabalhador pode negociar direto com o patrão. Né? Nesse caso, é óbvio que ele, sendo trabalhador, ainda que tenha um salário de quase R$15 mil, ele tem uma suficiência, digamos, para negociar diretamente suas condições de trabalho com o patrão, só que ele ainda é o trabalhador e, obviamente, está no lado mais fraco da corda. Bom, a gente falou então sobre condições, sobre formas de contratação via CLT, o que a CLT
prevê, o que a legislação atual prevê como formas de contratação para trabalhadores. O Jornal do Acult fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.